A origem da cidade de Roma é baseada na mitologia. Brevemente, o que levou à fundação foi quando Enéas, chefe troiano, fugiu dos gregos após invadirem Troia. Ele foi então para a Itália e casou com a filha de um rei latino. Seus descendentes, Rômulo e Remo, gêmeos, foram jogados no rio Tibre por o rei da cidade. Porém, uma loba os salvou, amamentando as crianças, e quando ficaram adultos, voltaram para Alba Longa e tiraram Amulio, o rei, do trono e fundaram Roma em 753 a.C. Daí se iniciou o período da monarquia. No período monárquico, de 753 a 509 a.C., basicamente, a população que dominava Roma eram os patrícios e os plebeus. Porém, também existiam grupos menores na classe social. Eram eles os clientes e os escravos. Logo, a Roma antiga era constituída por 4 grupos. Os patrícios eram os únicos que usufruíam de benefícios políticos. Eles eram os ricos proprietários de terras e de gado. Durante muito tempo, eles podiam apenas comandar o exército ou lutar. Essa era a menor classe que formava a sociedade romana. Eles também formavam a aristocracia de sangue, que era o poder e a riqueza que era passada de pai para filho. Outra classe que formava a Roma antiga era a dos plebeus, onde se encontrava a camada social de pequenos agricultores, artesãos e comerciantes. Embora fossem livres, não tinham direitos de cidadãos, não praticavam a política, ainda que fossem a maior parcela do povo. Já os clientes faziam parte dos grupos menores. Eram eles os prestadores de serviços. Eles buscavam proteção e apoio de um patrício rico. Eram protegidos pelos patrícios em troca de serviços. Destacam-se os estrangeiros, os filhos ilegítimos, escravos libertos e pobres em geral. Ainda existiam o grupo dos escravos que, durante a monarquia, foi uma parcela muito pequena. Eles eram considerados bens de posse de quem os comprava ou capturava sem qualquer direito. A escravidão por dívidas era a mais comum. Essa escravidão deixou de existir em 326 a.C., com a lei Poetélia Papíria. A grande maioria da população romana era composta pelos plebeus, que eram um grupo social composto por artesãos, comerciantes e camponeses. Com o desenvolvimento da sociedade e o enriquecimento dos patrícios, os plebeus começaram a se organizar para tentar superar a situação social em que viviam, e inúmeras rebeliões plebeias ocorreram na República. Uma dessas rebeliões foi o Conflito das Ordens, que foi uma disputa política entre plebeus e patrícios, ou aristocratas, que durou de 494 até 287 a.C., onde os plebeus lutaram por igualdade política. Os tribunos da plebe. Instituído em 493 a.C., o tribuno da plebe foi o primeiro cargo do Estado romano a ser aberto para plebeus. Os tribunos, que inicialmente eram 2, depois passaram a 4, a 5 e a 10 em 471 a.C., eram os representantes da plebe eleitos pelos conselhos da plebe para um mandato de 1 ano. Eles representavam os cidadãos romanos de todas as classes, com exceção dos patrícios. As funções principais eram defender os direitos dos plebeus romanos em contraposição aos interesses dos patrícios, incluir nas leis romanas direitos para os plebeus, objetivo que foi alcançado em 457. Nesse mesmo ano, o número de tribunos da plebe foi aumentado para 10. Convocar reuniões do Senado e enviar aos senadores as reivindicações dos plebeus. Com o passar do tempo, o tribuno da plebe perdeu o seu sentido inicial, uma vez que suas decisões passaram a ser tomadas sob a orientação do Senado, que eram os homens ligados a famílias nobres e jovens pertencentes à aristocracia com o intuito de realizar carreira para ingressar no Senado. Com o tempo, ele também passou a ser apenas um degrau para os plebeus que tinham como objetivo chegar ao Senado romano. Lei das 12 Tábuas. Em 450 a.C., com a pressão de novas revoltas plebeias, os patrícios convocaram 10 juristas, os decênviros, escolhidos entre os 2 grupos sociais, e os incumbiram a redigir um conjunto de leis.
O trabalho dos decênviros resultou num código jurídico gravado em 12 tábuas de bronze. A lei das 12 tábuas foi escrita por 10 decênviros, 5 patrícios e 5 plebeus. Era um código que continha tanto regras baseadas nos velhos costumes como algumas que beneficiavam os plebeus. Lei Canuleia e as leis licínias. A lei da Canuleia legitimava os casamentos entre patrícios e plebeus, determinando que os filhos dessas uniões, agora legítimas, deveriam herdar a condição social do seu pai, ou seja, um pai patrício ou nobre e uma mãe plebeia teriam filhos patrícios, o que beneficiava a união entre essas duas classes. Além disso, determinava que as funções dos consúles passariam a ser exercidas por tribunos militares, o que aumentou o poder político dos militares, parte fundamental daquela sociedade. A lei licínia determinava que um dos dois consúles romanos fosse um plebeu. Até então, o posto era ocupado quase que exclusivamente por patrícios, o que expandia os direitos jurídicos e políticos da classe mais pobre dos romanos. Estabelecida por decreto do Senado por causa de uma iniciativa do tribuno da plebe, ela serviu para apaziguar as classes sociais antagônicas naquela sociedade, contribuindo para a harmonia social. A reforma agrária em Roma começou a partir da luta dos irmãos Graco, chamados de Tibério e Caio. Eles ficaram conhecidos como reformadores romanos ao tentar realizar a reforma agrária e também outros tipos de reformas em questões de benefícios para os mais pobres. Durante esse período de tensão entre os ricos e os pobres, acabou gerando uma grande crise em Roma, levando ao fim da República Romana no século I a.C. Durante o século II a.C., Roma estava em uma boa fase, pois os romanos tinham acabado de sair vitoriosos das guerras púnicas e também donos do mar Mediterrâneo. Com isso, a expansão territorial acabou levando com que Roma tivesse uma grande disputa no interior da República, a posse de terra. Roma também sofria muito com questões de desigualdades sociais, sendo uma pequena parte esbanjando grande riqueza, enquanto a maioria vivia em extrema pobreza. Os maiores conflitos ocorridos em Roma eram, maioria das vezes, por posse de terras. Tibério Graco. Ele foi eleito ao tributo da plebe em 133 a.C. e tinha como função garantir a defesa dos interesses dos plebeus, impedindo exageros dos senadores e magistrados romanos contra eles. Assim que Tibério liderou, ele impôs um projeto de reforma agrária para ser realizadas em terras públicas. Ele queria que o limite de tamanho de todas as propriedades romanas fossem de 500 iúgera, ou seja, 120 hectares. Porém, o Senado negou a disponibilização de verbas para a realização da reforma. Então, Tibério teria pedido para valer-se da fortuna de um rei Pérgamo, que teria falecido e deixado a riqueza para Roma, sendo isso considerado pelos senadores um ataque do tributo. Tibério desejava reeleger, porém não foi possível, pois os senadores encontraram a justificativa para impedi-lo, sendo proibido a reeleição na época. Um grupo de opositores se juntaram para ir atrás de Tibério, levando à morte dele por espancamento. Logo após 10 anos, Caio Graco deu continuidade às medidas reformistas. Caio Graco. Ele aprovou uma lei que proibia a convocação de menores de 17 anos e estipulou que o Estado fosse obrigado a fornecer equipamentos militares necessários aos soldados, e também tentou ampliar a reforma agrária. Por último, ele criou uma lei que determinada quantidade de grão deveria ser vendida por preços populares, mas essa proposta acabou gerando muita irritação para as pessoas ligadas ao Senado. A atuação de Caio para o benefício dos povos mais pobres acabou enfurecendo cada vez mais os senadores e oligarcas romanos, e, em 121 a.C., um inimigo de Caio teria sido morto por ser grosseiro com seus aliados, fazendo com que o Senado aprovasse uma lei que acabava permitindo a execução de qualquer pessoa encerrada com uma ameaça para a República
pelo Senado. Tudo isso acabou levando à perseguição de Caio Graco, que refugiou no Monte Aventino. Os confrontos levou Caio à morte, e não se sabe se a causa foi suicídio ou assassinato. Amor e sexualidade no mundo romano. O amor estava muito presente em suas lendas, religião e nas relações conjugais e extraconjugais. Segundo as lendas, o amor foi fundamental para o nascimento de Roma, pois tudo teria começado por um romance entre a deusa do amor, Afrodite, tendo ela se apaixonado por Aquiles, sobrinho do rei de Troia. A sociedade romana era patriarcal e a masculinidade era baseada em uma capacidade para governar a si mesmo. A religião romana apoiava na sexualidade como um aspecto de prosperidade para o Estado, podendo então os indivíduos dirigir a prática religiosa ou, entre aspas, mágicas para melhorar sua vida erótica. A prostituição em Roma era legal, pública e generalizada. As pinturas pornográficas tinham um grande destaque entre as coleções de arte de famílias da classe alta da época. A família, a infância e a escola em Roma Antiga. A escola, na época republicana, de 509 a 27 a.C., os pais eram os principais responsáveis pela educação dos filhos. Até 6 anos de idade, pelo menos, a educação era quase que exclusiva e responsabilidade das mães. A partir dos 7 anos, o pai de família que começava a educar os filhos com gramática, matemática, educação física e o mos maiorum, que era uma série de conceitos e valores tradicionais da sociedade romana, como se fosse um ensino de educação moral e cívica. Aos filhos homens também ensinavam atividades como a caça, nadar, montar e lutar com armas. Com o final da época republicana, o costume de uma pessoa fora do ambiente doméstico se ocupou com a educação e passou a ser escolha. Na época imperial, já tinha o conceito de escola como o que conhecemos hoje. Na infância, o abandono de crianças, tão comum na atualidade, também existia na Roma Antiga. Tais abandonos destinavam crianças à prostituição ou à vida de gladiadores, onde eram treinados para enfrentar leões, tigres e animais perigosos. As causas dos abandonos eram várias. Eles afogavam as crianças mal formadas. Os pobres não tinham dinheiro e esperavam que um benfeitor recolhesse a criança nas ruas ou em frente às suas casas. Os ricos, por dúvida sobre a fidelidade das suas esposas, ou porque já tinham destino aos seus bens materiais e fortuna. Eles usavam canetas para aprender a calcular, eles liam poesias e brincavam. O mais comum era o par ou ímpar, jogado com nozes ou pedrinhas. Havia também carrinhos puxados a cavalo, bonecos de animais ou boneco de osso e pano. Na família, era comum as crianças perderem o pai ou a mãe muito cedo, pois a perspectiva de vida dos adultos não era alta e a família romana não estava restrita a pais e filhos, envolvia outros parentes e também escravos libertos. Quando o pai morria, a família encarregava de cuidar do menino até os 14 anos de idade e da menina até os 12. As classes altas tinham os tutores, que ensinavam o grego e o latim para que desde pequenos as crianças fossem bilíngues. Amor e sexualidade no mundo romano. O amor estava muito presente em suas lendas, religião e nas relações conjugais e extraconjugais. Segundo as lendas, o amor foi fundamental para o nascimento de Roma, pois tudo teria começado por um romance entre a deusa do amor, Afrodite, tendo ela se apaixonado por Aquiles, sobrinho do rei de Troia. A sociedade romana era patriarcal e a masculinidade era baseada em uma capacidade para governar a si mesmo. A religião romana apoiava na sexualidade como um aspecto de prosperidade para o Estado, podendo então os indivíduos dirigir a prática religiosa ou, entre aspas, mágicas para melhorar sua vida erótica. A prostituição em Roma era legal, pública e generalizada.
As pinturas pornográficas tinham um grande destaque entre as coleções de arte de famílias da classe alta da época. Religião da Roma Antiga. Antes do sucessivo crescimento e adoção do cristianismo no século IV, as práticas religiosas se baseavam no politeísmo, ou seja, na crença e adoração de vários deuses, sendo eles antropomórficos ao serem representados na aparência física, incorporarem características negativas ou positivas e nos sentimentos dos seres humanos. Sua religião apresentam e combinam diversas influências devido a seus contatos culturais, incorporando crenças da população itálica, sabinos e etruscas, e dos estrangeiros, orientais, divindades egípcias e persas, principalmente aos gregos, que a partir de seus contatos ampliou-se o culto aos deuses, e que na sua maioria mudavam-se para nomes latinos. A prática de cultos também eram práticas muito acentuadas, com divisão entre o culto familiar e o culto público. Os rituais domésticos eram organizados pelo chefe da família, com orações e oferendas de alimentos e animais, pois os deuses eram conhecidos como protetores dos lares e da família. Já o culto público era organizado pelo Estado, sendo exercidos por influência de interesses coletivos, como o comércio, a guerra e a agricultura. Mitologia romana. As divindades adoradas estavam constantemente relacionadas à força e elementos da natureza, fogo, protetores das colheitas, água, terra e a sentimentos e ações humanas. Como um dos seus deuses mais cultuados estava Júpiter, na mitologia grega chamado de Zeus, considerado o protetor de Roma, sendo o imperador dos céus, das nuvens e da luz, por isso sendo geralmente representado com um raio e considerado assim pai dos deuses. Júpiter foi doado às ninfas das florestas, pois seu pai Saturno, ao temer a profecia de ser deposto por um de seus filhos, comia cada uma após o seu nascimento. Ele conseguiu sobreviver, pois sua mãe Cibele, ao nascer, o substituiu por uma pedra e Saturno ingeriu sem perceber. Depois, ao Júpiter descobrir o seu passado, volta e batalha contra Cronos, conseguindo libertar seus irmãos ao envenená-lo e fazer Saturno vomitá-los. Juno era a rainha dos deuses e uma das esposas e irmã de Júpiter, no qual tiveram ao todo 5 filhos. Ela representa como a protetora dos matrimônios, dos filhos e da fidelidade, possui como símbolo o pavão e a flor do lírio. Diana era filha de Júpiter e da deusa do anoitecer Latona, irmã gêmea de Febo. Ela representa na mitologia uma das deusas de mais importância e força, responsável e associada à lua, à caça e castidade. Estava retratada com arco e aljava, acompanhada de um ser vulcão. Segundo seu mito, Diana não despertava interesse pelo amor, e com a permissão do seu pai não a realizou um ato de matrimônio. Embora fosse amorosa, possuía traços de vaidade e vingança, como quando matou Agamenon, ao ter ferido um dos seus animais. Direito romano. A lei romana é o nome de conjunto, princípio, regras e leis usados nos tempos antigos pela sociedade romana e seus campos. A aplicação da lei romana foi desde o estabelecimento da cidade de Roma em 753 a.C. até a morte do imperador oriental Justiniano em 565 do nosso tempo. Durante esse longo período de tempo, as instituições jurídicas romanas constituíram um dos sistemas jurídicos mais importantes da história, afetando diferentes culturas em diferentes períodos. Em sua longa história, podemos apontar as seguintes etapas, de acordo com a organização nacional, como a capital para o desenvolvimento e aperfeiçoamento do direito romano. O período régio, desde o estabelecimento da cidade romana em 753 a.C. até a República, 510 a.C., as leis eram baseadas nos costumes, prevaleceram, e as leis que eram sagradas foram relacionadas a pessoas. O período republicano, de 510 a.C. a 27 a.C., foi a próxima etapa do direito romano, durante o Império Augusto, e ocorreu durante o período imperial, onde o primeiro monarca Augusto, onde Jus Gétio superou o Jus Faz, a lei sagrada e religião, se tornou comum durante todos os povos do Mediterrâneo, bem como o conceito de boa vontade e integridade. O período do Principado, além de auxiliar e oferecer uma alternativa ao reino original do direito quitário, jus honorário,
há muito mais consultores jurídicos, nomeadamente, e a participação de pessoas que são à altura e proficientes na lei, mas que conhecem o despacho adicional, isto é, a aplicação específica da justiça do imperador. O período da monarquia absoluta foi o período após o imperador Deusiliano, no século IV d.C., até a morte do imperador Justiniano. Foi nesse período que surgiu o direito pós-clássico e, na ausência de grandes jurídicas, ocorreu a adaptação ao direito em face da nova religião dominante, o cristianismo. Foi durante esse novo período que ocorreu a formação das leis modernas e, a partir do século VI d.C., o imperador Justiniano começou a compilar as leis modernas. É importante notar que, para compreender melhor o direito romano, é muito importante o trabalho de juristas como Poponus, Pealus, Oppanus e Justinianus. Existem também várias obras gramáticas como Fracos, Valerius Provus, Nonianus Marcellus, e suas obras são muito importantes para a compreensão do direito da Roma Antiga.